ecologia. Eu quero fazer hoje um estudo sobre ecologia no que diz respeito à transferência de energia entre os níveis tróficos e também fazer uma análise sobre alguns efeitos dessa transferência, né? Efeitos ruins, inclusive, principalmente os causados pela ação humana. Bom, esse vídeo ele vai ser dividido em duas etapas. A primeira, eu vou explicar para vocês, aliás, recordar, né, porque afinal de contas são temas conhecidos, alguns conceitos, né, algumas definições dessa parte de ecologia no que diz respeito à transferência de energia nos níveis tróficos, tá? E as representações, né, gráficas dessas transferências. E depois eu vou passar para a segunda parte, que são alguns exercícios que vão ajudar a compreender como isso é cobrado, né, no vestibular, no Enem, e também como isso faz parte do nosso cotidiano, tá? Então, compreensão das cadeias alimentares, teias alimentares e representação, né, dessas associações e a interferência do homem nesses fenômenos. Então vamos lá. Bom, para começar, eu trago para vocês essa imagem, que é a imagem, né, que traz três exemplos de cadeia alimentar. Vamos lá. Cadeia alimentar é uma representação esquemática, tá, da transferência de energia, né, é uma representação linear, né, em forma de linha, como se fosse em fila indiana, da transferência de energia de um nível trófico para outro, sendo que o nível trófico é representado por cada um dos seres vivos que fazem parte dessa cadeia alimentar. Ou, se você quiser, nível trófico é a posição que cada indivíduo ocupa dentro da cadeia alimentar. Para começar, toda cadeia alimentar começa com um produtor, que é, por exemplo, nesse caso, numa cadeia aquática, é uma alga, tá? E nas cadeias terrestres, você tem as plantas. Aqui uma planta qualquer, aqui 2 raminhos de trigo. Só para dar exemplo, tá? Então aqui você tem uma alga, né, que ela é uma produtora, tá? Então a alga ela é um ser vivo que faz parte da categoria dos produtores, né, que é o primeiro nível trófico dos produtores. Então ele é capaz, o produtor, de transformar, converter energia que vem do Sol, né, em energia química nas moléculas de açúcar, glicose, por exemplo. Então isso é um trabalho da fotossíntese. Por isso, os produtores vão ficar sempre na base da cadeia alimentar. E eles vão apresentar a maior quantidade de biomassa, que essa biomassa é cobiçada por todos os outros seres vivos que não são capazes de produzir seus próprios alimentos. É o caso, por exemplo, dos consumidores. Então aqui eu tenho uma cadeia aquática, alga, um caramujo, um peixe e uma ave pescadora, uma espécie de garça. Aqui eu tenho 2 exemplos de terrestres, né, de cadeia alimentar. Uma planta qualquer, um besouro, um anfíbio como um sapo e uma ave de rapina como gavião ou águia. Aqui eu tenho 2 raminhos de trigo, né, que quando são armazenados, né, dentro das fazendas, né, eles atraem muitos ratos e esses ratos, por sua vez, atraem cobras, tá? Então isso é um ciclo, né, mais curto, né? A cadeia alimentar aqui, ela está representada apenas por 3 níveis, enquanto essa tem 1, 2, 3, 4 e a de cima também.
essa é mais simplesinha, são 3 níveis, tá? Mas poderia até ser mais, é um caso apenas de exemplo, porque as cadeias alimentares elas podem ter diversos tamanhos, tá? Bom, para começar, vamos fazer uma organização de cada um deles. Os animais ou os seres vivos que consomem os vegetais, que são os produtores ou as algas, eles são chamados de consumidores. O primeiro ser vivo que consome um produtor é chamado de consumidor primário, tá? Consumidor primário, o caramujo, o besouro e o rato, né? Que são os que têm contato direto com a fonte energética que é o produtor. O consumidor secundário. Os consumidores secundários, eles se alimentam dos consumidores primários. Há de se lembrar que quando o consumidor pega a energia que é representada por essa seta, essa energia ela não é totalmente repassada para o próximo. Ou seja, o produtor, quando ele produz o seu próprio alimento, ele produz, em primeira instância, para ele mesmo, não para fornecer para os outros. Portanto, quando um produtor faz o seu açúcar, ele transfere para o consumidor primário só uma porcentagem desse açúcar. O consumidor secundário, por sua vez, passa para o consumidor, né? O consumidor primário passa para o secundário apenas uma porcentagem do que ele conseguiu do primário. Ou seja, uma porcentagem é descontada para ele mesmo. É fácil entender da seguinte forma, né? Então, esse caramujo, quando ele foi para o peixe comeu o caramujo, o que aconteceu? Uma parcela da energia que ele havia recebido da planta foi consumida para ele mesmo viver. Isso pode ser representado, por exemplo, pela respiração. A respiração dos animais, ela é um fenômeno, a respiração é um fenômeno que visa transformar o alimento em energia. Então, toda vez que o ser vivo respira, ele está gastando a energia que ele conseguiu através do alimento. Então, conforme esses bichinhos foram respirando, eles foram gastando energia. Então, quando eles passaram para o próximo, eles passaram só uma porcentagem. Vamos usar, por exemplo, de 15 a 20%. 15 a 20% da energia que o caramujo pegou da alga, ele gastou nele mesmo. Então, quando passou para o peixe, passou 15 a 20% a menos. Quando o peixe passou para o próximo, né, que é, na verdade, o peixe, o anfíbio, né, aqui que é o secundário, e a cobra, eu cerquei esse peixe e esse anfíbio, porque como essa cadeia alimentar é mais curta, para não confundir, tá? Então, esse é secundário e esse é secundário. Pois bem, o secundário já pegou uma energia com 15 a 20% a menos. E quando ele passar para o próximo, que é o consumidor terciário, por exemplo, essa garça e esse gavião, o que vai acontecer? De 15 a 20% da energia vão se perder, não vão passar totalmente para este. Isso quer dizer o que na prática? Quer dizer que a cada nível trófico que se passa, uma parcela da energia originalmente obtida dos produtores, ela é perdida. Isso justifica o fato dos últimos animais da cadeia alimentar, eles têm uma necessidade maior de alimentação. Por isso, eles são mais versáteis na caça, mais agressivos, tá? Quando a gente fala que eles estão no topo da cadeia alimentar, isso não quer dizer uma posição privilegiada. Não, na verdade, é uma posição
inferior. Por quê? Porque se ele está longe da planta, ele precisa de mais caça, mais alimento, mais açúcar para poder se manter vivo. Ele tem que passar o tempo todo dele procurando comida. Legal? Bom, então isto é uma representação com 3 exemplos de cadeia alimentar, tá? Bom, a cadeia alimentar, ela é uma sucessão linear de transferência de energia. Mas é óbvio que na natureza, os animais não ficam obedecendo uma fila indiana, como se estivesse numa fila de um self-service. Não, eles vão procurando alternativas aleatoriamente. Então, na verdade, eles formam uma teia alimentar ou rede alimentar, que aparece para a gente como um grande emaranhado. Mas a gente pode seguir, por exemplo, a árvore é produtor, o veado é consumidor primário e a onça é consumidor secundário. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Esses 3 indivíduos formam uma cadeia alimentar e eles fazem parte de uma teia. Por quê? Porque a onça não se alimenta só do veado, ela se alimenta também, ó, do coelho, tá? Só que tem uma coisa, tá? O coelho faz parte de uma outra cadeia alimentar. Olha aqui, ó, uma outra cadeia. A onça está participando de mais de uma cadeia alimentar. Isso caracteriza o quê? Uma teia alimentar. A cobra, por exemplo, ela come o coelho, mas ela come também o rato, que por sua vez, junto com o coelho, comeram a verdura. Então, veja, a cobra, ela come tanto o coelho como o rato. Ela não pode ficar esperando um coelho aparecer para ela, porque como ela está distante do vegetal, ela precisa ter várias opções para ela não passar necessidades, tá? E aqui no caso, a grama é alimento do rato, do inseto herbívoro, o inseto herbívoro passa para o lagarto passa por gavião. A mesma grama alimenta o rato, que alimenta o cachorro do mato, que alimenta o gavião. Agora eu gostaria que você prestasse atenção num detalhe. É esse gavião, tá? Quando ele come essa ave aqui, o mocho, o que acontece? Ele é, olha só, vamos contar. Primeiro nível, tá? Passa para o rato, segundo nível, passa para o mocho, terceiro nível, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto nível, tá? Agora, e quando, vejam só, quando ele come o coelho, olha aí, vamos fazer a regressiva. 1, 2, 3. Ou seja, ele economizou um nível. É muito mais vantajoso para o gavião comer o coelho do que o cachorro do mato. Por quê? Porque se ele comer o coelho, ele é o consumidor primário, secundário. Se ele comer o cachorro do mato, ele é primário, secundário, terciário. Então, ele ocupa um nível secundário nessa cadeia alimentar e um nível terciário nessa cadeia alimentar. Ele ocupa mais de um nível trófico. Isso também identifica uma teia ou rede alimentar. Tá? E é muito mais vantajoso ele se ocupar de comer o coelho do que de comer o coelho do mato. Porque ó, a verdura mandou energia para o coelho, ele gastou um pouco, mandou para ele. E aqui ele tem que passar por tem dois intermediários entre ele, o gavião, e a verdura, que é o produtor original. Isso porque a energia que o vegetal produz é uma energia bruta e ela vai sendo descontada através dos fenômenos de respiração e vai se tornando uma energia líquida ao longo da cadeia alimentar. Ou seja, a produtividade primária, bruta, corresponde ao total de matéria orgânica produzida pela fotossíntese, né, em determinada comunidade biológica em certo intervalo de tempo. Então, o que o vegetal faz é isso. Depois ele mesmo consome um pouco. Depois ele passa menos ainda para o próximo, que passa menos ainda para o próximo, que passa menos ainda para o próximo. Ou seja,
quem está lá atrás, longe do vegetal, acaba perdendo. E por isso tem que consumir mais alimento, ok? Bom, esses são exemplos que eu queria mostrar para vocês. Agora, se você entendeu, podemos passar para os exercícios, tá? Se você não entendeu, sugiro que você retome o vídeo e tente compreender devagarinho aquilo que você não entendeu até agora, tá legal? Vamos lá então? Ok, pessoal, vamos agora resolver os exercícios, as questões aqui do Mackenzie. Considere o diagrama da pirâmide abaixo que representa uma cadeia alimentar. Então a pirâmide, né, é uma forma de representar a cadeia alimentar. Mas como? Não é mais aquela fileira de animais e com plantas? Não, agora é um conjunto de barras empilhadas. Cada barra do maior para o menor. A maior representa das plantas. Isso pode representar o quê? A energia acumulada na planta. Então, as plantas têm uma grande quantidade de energia. Quando ela passa para o herbívoro, a quantidade de energia diminui. Por quê? Porque a planta fez energia para ela mesma. Ela gastou uma parcela de energia e quando passar por herbívoro, já passa menos. Quando o herbívoro fornecer energia para o carnívoro, já passa menos. Por quê? Porque o herbívoro gastou uma porcentagem de energia, né, na sua própria sobrevivência. Então o carnívoro pega menos ainda. Isso justifica porque os carnívoros têm que comer mais e têm que ter mais equipamentos para caçar, capturar suas presas. Por isso são mais agressivos. Tá legal? Então isso pode ser considerado uma pirâmide de energia. Também, proporcionalmente à energia, está a massa. É óbvio. Se você tem muita planta, ela produz muito açúcar através da fotossíntese. Então ele tem um volume, uma biomassa maior. Aí essa biomassa diminui no herbívoro, que depois diminui no carnívoro. Também pode ser uma pirâmide de biomassa. E em alguns exemplos, também pode ser uma pirâmide de números. Por quê? Uma certa quantidade de grama, né, sustenta uma quantidade menor de herbívoros, tá? Sempre se tratando de grama, tá? Você tem aqui, nesse caso, uma quantidade maior de grama, menor de herbívoro e menor ainda de carnívoro. Então esses três níveis, esses três tipos ou categorias de seres vivos convivem numa determinada região. Então essa pirâmide também pode representar uma pirâmide de números, tá? A respeito dessa pirâmide, é correto afirmar que ela pode representar o quê? Vamos fazer de novo o raciocínio. A pirâmide ecológica esquematizada, ela pode representar o número de indivíduos, muita grama, um pouquinho de herbívoro, um tiquinho de carnívoro, em cada nível trófico, né? Cada nível da cadeia, ó. Muita grama, um pouco de herbívoro e pouco carnívoro, tá? A biomassa, quer dizer, a massa, né, de matéria orgânica aqui é maior do que a massa aqui, que é maior do que a massa aqui, tá? Né? Ou a energia transferida para os elos da cadeia. Quer dizer, a energia que a planta usa, uma parcela fica para ela, ela nunca vai passar 100% para o herbívoro. Ela passa uma porcentagem menor e o herbívoro passa uma porcentagem menor para o carnívoro. Isso é o que acontece nesse caso. Então aqui você tem as alternativas. Elas estão picadinhas. Apenas uma pirâmide de energia ou de massa, não, pode ser de número também. Apenas uma pirâmide de energia ou de número, faltou a massa. Apenas uma pirâmide de massa ou de número, também está enrolando. Apenas uma pirâmide de energia, aí só ficou uma. Pirâmide de energia, pirâmide de massa e pirâmide de número. Alternativa certa, alternativa E. Ok, mais um exercício agora do Enem. Aqui você tem uma figura, está dizendo aqui, a figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Olha aí, uma cadeia alimentar. Então tem a vegetação, a borboleta, uma libélula,
um anfíbio, pode ser um sapo, uma rã, aí tem uma cobra, aí tem uma ave de rapina. Então vocês já sabem o que vai acontecer, né? A origem da energia é a planta. Então está indo da planta para a borboleta, da borboleta para a libélula, da libélula para o anfíbio, do anfíbio para a cobra, da cobra para a ave de rapina, da águia, o gavião. Bom, aí o que acontece? Entre os consumidores, quer dizer, representados nessa cadeia alimentar, ou seja, esquece o produtor, só entre os consumidores, que é a partir da borboleta até o gavião, tá? Aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível. Óbvio, né, gente? Olha só, o que acontece? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente considerar desde a planta, nós temos 6 níveis tróficos. E o último é a águia. O 6º nível trófico, ocupado pelo gavião, apresenta menor quantidade de energia, porque parte da energia transferida vai se dissipando em cada nível trófico a partir dos produtores. O que é dissipar? Dissipar é se perder, ou é usado no metabolismo, na respiração do animal, ou é perdido para a atmosfera, por exemplo, em forma de calor, né? No caso, os animais, eles se movimentam, não precisa ter sangue quente, mas eles se movimentam, isso gasta energia. Então, uma energia que se perde para ele poder funcionar e viver, tá? Então, nesse caso, pessoal, olha aí, a alternativa A é o gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico. Tá legal, gente? Esse é mais um exercício. Vamos ao próximo. Beleza, gente? Agora aqui nós temos mais um exercício num campo agrícola hipotético, ou seja, imaginário. Um agricultor utilizou um agrotóxico que contém metais pesados, como por exemplo, mercúrio, né? E contaminou o sistema de cadeia alimentar, representado, aliás, pela pirâmide de biomassa abaixo, a partir dos produtores. Óbvio, se ele usou, né, num campo agrícola, utilizou um agrotóxico, o objetivo do agrotóxico é a planta. Então, o que acontece? Os animais podem ir e vir, a planta tem que ficar no lugar. Então, se é aspergido, se é lançado o agrotóxico naquele lugar, a planta não tem defesa. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma pirâmide, tá? Essa pirâmide é uma pirâmide de biomassa. Então, tem aqui, por exemplo, a biomassa em gramas por metro quadrado, tá? Aqui está 10.000 gramas por metro quadrado, né? De quê? De grama. São os produtores, reparem. A quantidade de biomassa, como é grande. Aqui, o inseto, né? Conforme vimos no exercício de pirâmide. Então, aqui, ó, 1.000 gramas por metro quadrado de inseto. Está aqui, ó, são os consumidores primários. Agora aqui, ó, 100 anfíbios, 100 gramas por metro quadrado de anfíbio, não quer dizer 100 anfíbios. Cada anfíbio tem um peso. Somando-se todos os anfíbios numa balança, todos os sapos numa balança, deu 100 gramas por metro quadrado, tá? Então tá aqui, ó, essa mais pálida são os consumidores secundários, porque comem os primários. E aí que tá. Entre os predadores, a coruja, somando o peso de todas as corujas daquele lugar, deu 10 gramas por metro cúbico. Então tá aqui, ó, um filetinho de nada, consumidor terciário. Lembrando,
a quantidade de energia e biomassa vai diminuindo a cada nível trófico, porque cada indivíduo, cada nível, né, existe um consumo de energia dos seres vivos para poder sobreviver. O que ele passa para o nível posterior é apenas uma porcentagem. Assim, assinale a alternativa que apresenta os organismos que mais reterão metal pesado em seu organismo. Se você entendeu o que aconteceu no exercício, né, anterior, principalmente o da pirâmide, você vai logo compreender qual deles vai ser o mais afetado. Mas vamos fazer essa observação, né? Se aqui, né, quem tem que comer mais não é a coruja que está no topo, o que está no topo não é mais agressivo, mais guloso, mais predador, então esse que está aqui no final, ele vai consumir vários anfíbios, tá? Né? Então, esses anfíbios vão consumir vários insetos. Então, vai se acumulando a cada nível trófico, a concentração de veneno vai aumentando. Portanto, aqui, como eu coloquei na observação, as corujas consumidores terciários estão no topo, né, da cadeia alimentar e reterão a maior quantidade de metal pesado, incorporando através dos tróficos anteriores. Está aqui, está aqui, está aqui. Então, diminui a biomassa, mas aumenta a contaminação. Porque quanto mais lá em cima, mais ele come. E como os outros que estão abaixo dele estão envenenados, ele vai comer mais, ele vai se envenenar mais. Tá legal? Então, alternativa D, as corujas consumidores terciários. Tá legal? Espero que vocês tenham realmente feito bom proveito de todas essas informações que eu passei para vocês. Volto numa próxima vez com mais um vídeo para você. Um abraço para todos e até a próxima.